Por que existe o ser e não antes o nada? A pergunta que define toda a experiência humana não é o que é o mundo, nem como ele funciona. É outra, talvez mais funda, talvez mais terrível, talvez que faça a gente pensar e faça nossa mente pesar um pouco mais. Por que você existe? Bom, eu sou o Luzácio e hoje a gente vai tentar responder, ou pelo menos chegar o mais próximo possível de uma verdade acerca dessa frase do Leibniz. Então vamos pro vídeo. Porque, veja bem, o mundo físico ao seu redor, ele de uma forma geral não te explica. A ciência, com todos os seus avanços, pode até medir o seu corpo, analisar suas células, mapear o seu DNA, fazer toda aquela maluquice, entende? Mas ela não pode responder a pergunta do que parece ser mais simples, entende? Por que que você tá aqui? E essa pergunta, meu amigo, não é um simples capricho intelectual, entende? É a essência da sua alma clamando por uma espécie de resposta, entende? E aqui, a religião nos dá algo que nenhuma outra abordagem pode oferecer, ou seja, um sentido maior, uma eternidade, entende? Perceba que a existência ela é um mistério, entende? Mas mistério não significa algo inacessível. A religião nos ensina que o porquê de sua existência não está em você mesmo, entende? De maneira nenhuma, você é pequeno, entende? Você consegue ser grande e pequeno ao mesmo tempo, para ser mais específico, mas a verdade, a eternidade, aquilo que realmente importa, a resposta para tudo, está em algo que está além de você, Deus. Na Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas pense que Deus não criou apenas você, entende? Ele deu um propósito para a sua vida, um sentido. Você foi chamado para viver algo maior, para viver uma busca pela eternidade, entende? Para amar, para conhecer a verdade, porque a verdade ela existe, entende? Para se unir, no final das contas, ao seu Criador. É isso, a essência da vida. No final das contas, a ciência até pode explicar o como, e a filosofia organiza o que, entende? Mas só a religião pode responder o porquê disso. Por que que nós somos criados quando seria muito mais fácil que a gente não existisse? Todas as chances de sobrevivência de tudo estão contra a gente, em qualquer hipótese, entende? Pensa por uma questão de lógica, tu ganhou uma corrida com 1 bilhão de espermatozoides e por algum motivo tu tá vivo até hoje e tu existe, tu tá vendo esse vídeo nesse momento, entende? Então perceba, por que que no final das contas você ainda tá aqui, entende? Talvez sua trajetória ainda esteja no caminho, talvez você esteja até perdido o que fazer agora, então por isso você tá em um vídeo que tenta responder a pergunta do porquê que você existe, entende? No final das contas, essa curiosidade é algo imprescindível para você chegar a algum resultado. Mas uma coisa que eu posso fazer, já que eu não posso te dar a resposta, já que isso é algo até que meio subjetivo, é pelo menos te encaminhar, entende? Pense que uma pessoa de fora vai fazer um relato de como foi a sua vida, entende? Ela vai falar sobre você como você foi lembrado, entende? Veja bem, ela não vai falar o que você conquistou, ela vai falar quem você foi, entende? Como, que tipo de pessoa você era, como você se comportava. Crie essa pessoa, escreva sobre ela, entende? E pegue um papel, escreve 30 linhas sobre isso. A partir disso, você vai ver o tipo ideal de pessoa que você gostaria de ser, o tipo de pessoa que você gostaria de ser lembrada. Entende? Por que que se lembram de você? Então, uma maneira de você seguir sua vida é pautando sua vida nesse caminho, entende? Em buscar se lembrar da maneira que você considera ideal, de uma maneira boa, de uma maneira que te guie para a eternidade, para algo maior do que esse mundo. Porque uma coisa é certa, nosso tempo aqui ele é contado. Uma hora ele vai chegar ao final, entende? Então, para que se limitar a algo tão pequeno quanto a isso que é finito, entende? A essência da mudança e do porquê que nossa vida é importante, do porquê que nossa vida ela é incrível até certo ponto, é porque ela termina, entende? Para poder existir uma transformação de fato, tem que ter um final. E o final da nossa vida é a morte, entende? A morte é a única coisa que possibilita uma transformação. Porque veja bem, depois que a gente chega na eternidade, se transformar é algo muito mais complexo, não vou dizer difícil, mas pensa comigo, se você for se transformar na eternidade, você vai se transformar eternamente, porque aquilo é um negócio que não termina, entende? Então se você for se transformar eternamente de fato, aquela transformação nunca vai chegar ao fim, entende? E se ela não chegar ao fim, ela nem tem nem sequer um começo. Essa é a complexidade de falar sobre a eternidade, entende? Então você não pode contar que você vai mudar ou se transformar depois da morte, entende? Conte nessa mudança que você pode ter aqui para chegar a uma finalidade, entende? Talvez no final das contas você exista porque você tem por obrigação ser melhor do que o nada, entende? Você tem por obrigação tentar fazer coisas boas enquanto ainda é esse tempo, porque depois que você morrer acabou, irmão, entende? O que você fez de bom tá feito, o que você fez de mal tá sem jeito, não tem mais como resolver, entende? Isso é algo até que bem preocupante, talvez seja o dilema da maioria da vida das pessoas, mas
É tão bom pensar que no final das contas, tudo vai ter um sentido alguma hora, entende? Talvez não agora, talvez não nesse mundo, mas do outro lado, talvez tudo possa fazer algum tipo de sentido, entende? E antes que alguém argumente que a religião e saber que no final das contas existe uma finalidade basicamente nos distancia de qualquer pensamento filosófico, eu argumento o seguinte: a capacidade de entender que existe uma verdade por trás das coisas é o que nos faz querer saber essa verdade. Quando não é possível chegar a essa verdade completamente, devemos fazer o possível para nos aproximar dela. É por isso que eu pedi, ao longo desse vídeo, para que você escrevesse como seria você no futuro ideal, como alguém deveria se lembrar de você. Entende? Porque no final das contas, se nossa vida de fato não fizer sentido nenhum, mas você tiver vivido de um jeito que para você fez sentido, isso é, que vendo de fora a sua vida fez sentido, você viu de um jeito bom, em conformidade com a religião, com preceitos de coisas boas e com coisas justas, entende? Quem sabe pelo menos ao chegar no final da vida, olhar para trás, você diga: ok, eu, relendo a minha vida como um espectador, consigo chegar à conclusão de que ela foi boa. Eu vivi a vida que eu considerei ideal, dentro da moralidade, dentro da ética, dentro do que era certo, e sempre em busca da verdade. Porque no final das contas, essa busca é contínua. E é seu papel, enquanto ser humano que preencheu o lugar do nada, que preencheu o lugar do não existir, que portanto existe, jamais desistir e abdicar da sua atividade intelectual, que deve sempre ser pautada em buscar algo que se aproxima da verdade. Bom, eu sou o Luzacho, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.